Oi, guris, tudo bem? Como que vocês estão? Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo se cuidando? Todo mundo usando máscara? Espero que sim. Vim aqui fazer mais uma atividade cultural com vocês. E, na verdade, eu vim falar de um espaço que, por enquanto, a gente não consegue visitar. Vocês lembram que um tempo atrás eu fiz com vocês uma atividade cultural sobre o Museu Nacional no Rio de Janeiro? Que teve um incêndio, que destruiu o museu, então a gente não conseguia visitar. Vou falar então de um outro museu aqui em São Paulo, que por enquanto a gente só consegue visitar virtualmente, ver o que ele já trouxe para a gente de exposição virtualmente, porque ele também sofreu um incêndio. Então, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa, para quem não conhece, fica aqui no centro de São Paulo. Ele fica na Estação da Luz. Então, você tem a Estação da Luz, no mesmo prédio, mas do ladinho é o Museu da Língua Portuguesa. Ele fica de frente para a Pinacoteca do Estado, que é uma instituição que a gente já fez uma atividade cultural, que é muito legal de se visitar, fica a dica, que ela também já voltou agora, né? Tá com a visitação, com agendamento. E o Museu da Língua Portuguesa ele fica de frente para a Pinacoteca, na Estação da Luz. Ele é um museu que em 2015 teve um incêndio, então esse incêndio destruiu o museu, e desde então o museu ele vem passando por um processo de reconstrução e restauro. Como ele é um prédio histórico, né, ele tem toda uma peculiaridade para fazer a reforma, para fazer o restauro, a reconstrução, projeto museológico, enfim. Tem todos esses detalhes. Então, dezembro de 2015 teve um incêndio, até hoje a gente está nesse processo de reconstrução, esperando que ele abra o quanto antes. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês o que a gente tem de material do Museu da Língua Portuguesa, né, que vocês podem ver online, ler e tudo mais, né, para a gente se inteirar, porque ele é um marco super conhecido aqui da cidade de São Paulo. Quem não é de São Paulo, vale a pena dar uma olhada. Quem for de São Paulo, que já conhece o museu, vale a pena olhar o material online. Quem não conhece, vale a pena olhar o material online para ver o que foi o museu e o que vai voltar a ser, a gente está torcendo. O Museu da Língua Portuguesa ele ficou aberto por 10 anos, né? Ele foi inaugurado em 2006 e ele fechou em 2015, né, por conta do incêndio. Então, foram 10 anos do museu. E o que traz o Museu da Língua Portuguesa? Né? O próprio nome já diz, ele vai abordar a língua portuguesa, mas como? Né? Qual que é a ideia do museu? Então, se a gente pegar lá no site, eles falam, né? Valorizar a diversidade da língua portuguesa, celebrá-la como um elemento fundamental e fundador da cultura e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo. Né? Esses eram os objetivos que levaram o Museu da Língua Portuguesa a ser construído. Né? E é muito legal porque a gente já teve exposições de cantores como Cazuza, a gente já teve exposição de escritores, nós tínhamos vários espaços e várias exposições que passavam pelo museu, cada uma abordando uma temática, né? Uma pessoa, né? Um artista ou um conceito da língua. Então você conseguia ver da onde veio a língua portuguesa, por que a gente fala o português, da onde ele veio. Aí tinha as árvores que mostravam as línguas se dividindo até chegar no português brasileiro, né? Você tinha nesse espaço também palavras que eram semelhantes para mostrar como as línguas elas são próximas também. Então, palavras, por exemplo, do francês que a gente usa, do inglês que a gente usa, que são muito próximas, muito parecidas. Essas eram as exposições que a gente conseguia ver. E era muito legal porque tinha muita coisa interativa que você mexia, puxava, abria, lia, folheava. O museu era super interativo. Mas eu quero mostrar então um pouco para vocês sobre o site e o que a gente tem online desse museu para vocês darem uma olhada, beleza? Então vamos dar uma olhada, eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, gente, aqui eu vou mostrar um pouco para vocês, acho que vocês já estão familiarizados com essa ferramenta, que é o Google Arts and Culture. Então, o que a gente tem aqui? Diferente de alguns que eu já mostrei para vocês,
o Museu da Língua Portuguesa não tem aquelas visitas interativas em que você vai andando no espaço e tudo mais, que é uma pena, que é muito bom, é muito legal para você conhecer o espaço. Ele não tem, mas ele tem algumas outras coisas que a gente pode ver. Eu vou deixar o link para vocês na publicação. Então, assim, aqui ele fala, né, o que é o museu. Então, Museu da Língua Portuguesa, né, os 10 anos de funcionamento, teve mais de 4 milhões de visitantes, né? Desses 4 milhões, 319 mil eram de ações educativas, então de visitas educativas igual das atividades culturais que a gente faz nos polos. Enfim, aqui ele fala um detalhadinho do que é o museu, a reconstrução, o incêndio e tudo mais. E aqui você consegue ver algumas, né, tem uma história, que é como se fosse ele mostrando de forma guiada uma das exposições, né? Tem umas coleções com imagens, né, de Portugal, uma só com mapas. E aí você vai descendo aqui, tem um conjunto de imagens também, né, tudo relacionado à língua portuguesa. E aí aqui embaixo a localização deles, né, dele, que você vê aqui que ele fica na Estação da Luz. Então, quem passar pela Luz, dá uma olhada, gente. O prédio que tem na frente da Pinacoteca, que é o mesmo prédio da estação, vocês vão ver que está lá reformando, é o Museu da Língua Portuguesa. Então, vocês sabem que é ali que tinha o museu, para quem ainda não conhecia. Então, aqui é só para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, vocês querem ver essa exposição online, uma viagem pela língua portuguesa. Clica. Ela vai abrir, né? Então, de quando até quando? De 4.000 a.C. até 1.400. Então, é o período que a exposição vai abordar. Então, aqui ele vai contar para a gente um pouquinho esse começo da história, né, para falar um pouco da língua portuguesa, como ela começou, que eu falei para vocês das árvores, né, que é uma árvore que vai ramificando cada língua, e de uma língua vai virando outra. Esse videozinho é super legal porque ele mostra isso, que vocês conseguem ver, tipo uma raiz, né? Então, cada ponta dessa raiz é uma linguagem. E o vídeo eu não vou dar play, eu vou deixar para vocês darem uma olhada, porque ele vai mostrar um pouco isso. Então, enfim, ele vai falando disso, né? Como isso começou na Europa, de que forma que a língua ela foi se expandindo, né? O que gerou, o que veio a ser a língua portuguesa, enfim. Tem um material imenso aqui de como começou, então tem escultura para falar das regiões, mostra as regiões e tudo mais. Então, vale super a pena vocês darem uma olhada e ver com calma. Não vou passar por tudo aqui, ela é bem grande, porque é muita história, né? E é sempre muito bem exemplificada, com imagem, com vídeo, né? Então, vale super a pena vocês darem uma olhada. Então, esse daqui é o Google Arts and Culture, que a gente tem, que a gente sempre acessa, né? Então, essa é uma das exposições que dá para ver. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o site. O site do Museu da Língua Portuguesa tem muita coisa interessante. Então, você tem aqui o comecinho dele, que fala, né, de novo, a história do museu. Isso é legal, dos números, né? Ó, mais de 3,9 milhões de visitantes, 30 exposições temporárias, 12 prêmios. Né? Então, aqui ele dá um panorama. Aqui a gente consegue ver a fachada da Estação da Luz, que é onde está o museu, né? Imagem da exposição do Grande Sertão Veredas, todos os prêmios que ele recebeu e tudo mais. Então, o site tem muita informação. Aí, se vocês quiserem ver, por exemplo, quero ver como que foi a questão da construção e da reconstrução, né? Então, aqui ele dá uma linha do tempo, tudo que aconteceu. Então, em 2015, que teve um incêndio, né? Menos de 48 horas depois já começou as ações emergenciais no local para minimizar os impactos do incêndio, a destruição, começa o restauro, enfim, aqui ele vai passando etapa por etapa, período por período do que aconteceu, como foi, né? Aqui ó, a fachada da Estação da Luz, onde o museu está localizado. Então é muito bom para vocês darem uma olhada para ver o que aconteceu ano por ano, né? Então, sobre as exposições, a gente tinha lá a exposição principal, que é a exposição de longa duração. Então, aqui mostrava o que é essa exposição, né, os andares que ela estava,
como que ele tinha, como que ele funcionava e tudo mais. Então tá aqui para a gente ver. Até aqui dá para você dar uma pesquisadinha, né? Uma olhada, tem informação. E aí uma coisa legal para a gente ver, por exemplo, as exposições temporárias. Aqui. Nas exposições temporárias é tudo que já teve, aquelas exposições que ficam um período e saem. Então a gente teve Câmara Cascudo, O Tempo, Eu e Você, Poesia Agora, Essa Sala é uma Piada, né? Então a gente teve um monte, ó. A gente teve do Cazuza, que eu falei, Jorge Amado, Oswald de Andrade, Fernando Pessoa, tem muita coisa, Machado de Assis, Grande Sertão Veredas, Clarice Lispector. E aí, cada vez que você entra em uma dessas, ele te dá um descritivo do que foi a exposição, né? Tem a galeria de fotos para vocês darem uma olhada da exposição. Então, é bem detalhadinho, assim, para vocês verem, vale super a pena. E, por fim, a parte do educativo, que nessa parte aqui, ó, cadernos educativos, tem muita coisa legal que dá para vocês baixarem. Então, que são referentes a alguma exposição, como do Cazuza, né? Fala o francês no Brasil em todos os sentidos. Então, esses cadernos, eles têm informações, alguns têm até uns joguinhos que vocês podem entrar, e dá tudo para vocês baixarem. Então, tem informação da exposição, tem curiosidade, tem alguns jogos. Isso daqui é muito legal, porque é tudo em PDF, vocês conseguem baixar pelo celular, baixar pelo computador, enfim, e para conseguir dar essa zapeada e essa navegada na exposição com essas informações, tá? Gente, da atividade dessa semana eu queria apresentar um pouco isso, o Museu da Língua Portuguesa, que é um espaço que eu conheci e era um espaço muito lindo e a gente espera que volte o quanto antes para levar vocês, para que vocês possam conhecer. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar os links todos na publicação, né? Então vai estar aqui do lado, vocês vão ver o link para acessar o Google, o link para acessar o site deles, né? Então espero que vocês acessem, que vocês deem uma olhada. Quando passarem, quem for de São Paulo, passar ali pela Estação da Luz, dá uma olhadinha ali que vocês conseguem ver onde é o prédio. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente se vê semana que vem. Obrigado, gente. Um beijo. Até mais. Se cuidem.